Carros 1, Tinkerbell, Vem que a Vaca Tussa, Nova Onda do Imperador, Herbie, sim, Herbie do filme do Fusca, As Crônicas de Nárnia, Nemo, Up, Altas Aventuras, Wall-E, Atlantis, Ratatouille, Lilo e Stitch, A Princesa e o Sapo e O Galinho de Quiliro. Você deve estar se perguntando, mas o que eles têm em comum? Gente, o que eles têm em comum é que todos, ou pelo menos quase todos eles, foram marcados pela consolidação da Disney com o estúdio Pixar. Marcaram também o início da era predatória da Disney, quando ela começou a monopolizar todos os estúdios, começou a extinguir a variedade de mercado e a concorrência que tinha na época. Mas isso também é assunto para outro dia, tá bom? Todos eles também têm em comum uma sensação de uma Disney memorável, algo que ficou marcado e marcou toda uma geração. Os temidos, odiados. Atualmente vendo essas animações, eu sinto uma mistura de melancolia, nostalgia e, em certo modo, até um conforto, porque é como se essas animações elas ficassem cristalizadas, intocadas, então elas se tornaram um ponto seguro para onde a gente pode voltar nos dias ruins e sentir o mínimo aconchego e lembrar da nossa infância. Para mim e para muitos opinadores da internet, a Disney dos anos 2000 marcou o auge nas animações, seja pela exploração de estilo, de música, de ambientação, cinematurgia, em geral tudo. Relembrando também que foi durante essa época que surgiram diversas identidades visuais únicas, fantásticas e multifacetadas, criadas e ambientadas ali pelo estúdio. Não só o Disney, mas como a Disney era o mais famoso, ela meio que guiou os outros, tipo, no que dava certo, no que não dava certo, tanto que também veio a DreamWorks para contrapor essa questão. Eu não lembro agora de que ano que é o Shrek, mas ele também veio para fazer, tipo, uma sátira sobre essa questão de perfeitinha da Disney, princesinha, bonitinha, toda certinha. E como explicar animações lindas, radiantes e belas como A Princesa e o Sapo, que foi feita em 2D e, sinceramente, eu tenho um grande apego emocional por ela e por muitos outros que foram feitos em 2D. Além de animações muito fluidas, como foi Carros, para mim. Até hoje, para mim, Carros é muito atual. Pensando assim, foi feito em 2006, Carros. Se você for pensar, Carros já vai completar 2 décadas de lançamento. Eu não sei se é algo meu, mas eu olho para Carros e eu vejo como se fosse uma animação atual. Não me parece algo velho, né? Algo mais antigo, algo que eu vi na minha infância. Não me passa essa impressão. Sem falar nas canções e nas trilhas sonoras que foram criadas na época. E assim, elas ecoam pelas lacunas da minha mente até os dias de hoje. Como eu já falei no vídeo que eu fiz sobre A Princesa e o Sapo, são canções, assim, extremamente lindas, bem feitas, e que têm um peso emocional, algo que eu não sinto tanto nas canções e nos filmes que tem hoje em dia. Talvez também tenha todo aquele apego e a situação de que eu era uma criança, então eu era o público-alvo daquelas canções. Então isso me marcou e ficou lá, salvo na minha mente. Porque, como eu disse, elas têm um simbolismo, elas têm um peso emocional para mim que é muito grande. E, como vocês sabem, a mente da gente, ela filtra e embeleza tudo pra gente ficar guardando, né? Então, tipo, as memórias mais memoráveis, né, ficaram para mim. E por mais que tenha sido uma época de inovação, implementação ali do CGI, para mim o que marcou muito mais foi a questão do 2D. Me parece que ele tinha um traço mais mágico. O CGI, para mim, ele fica num limbo entre um estranhamento e entre algo que não envelheceu, algo muito atual. E também tem uma questão que talvez eu relacione o CGI com essa decadência e com a falta de criatividade, de personalidade nas animações, porque o CGI ele vem sendo usado cada vez mais. Atualmente, grande parte das animações elas são feitas em CGI. Então, eu ligo muito isso com uma decadência que tem atualmente e com os personagens muito parecidos, com estilos muito semelhantes e repetitivos. Como é o exemplo que, se eu não me engano, o Tropia citou em um vídeo dele, que é um personagem com a animação no estilo Boca de Feijão. E os personagens são muito semelhantes, que é um exemplo daquele Red, Crescer é uma Fera, com
Luca, que são 2 filmes que têm uma arte bem semelhante, pelo menos pra mim. Outra coisa que marcou muito a nossa geração e um dos motivos para ter marcado tanto e tantas pessoas é a inovação da época. Foi criado tudo, musical, filme, série, animação, e de todos os nichos, de todos os tipos possíveis. Foram feitas ficção científica, terror, como A Casa Monstro, comédia, filmes de heróis. Então, tinha para todas as crianças, qualquer gosto ia se encaixar em algum momento. É importante também lembrar que foi ali no finalzinho do temido anos 2000, apesar de a gente ainda estar nos anos 2000, me refiro à parte onde eu era mais criança, mais jovem, foi ali no final dos anos 2000, como eu disse, que surgiu um tema que ainda é muito abordado e sugado por todos os estúdios, principalmente o estúdio da Disney, que é relações familiares, problemas na família. Inclusive, eu já tinha achado, já ficou muito saturado. Eu já tinha me cansado disso quando eu assisti Red, Crescer é uma Fera, que é um filme que, em partes, eu acho bonito, como o design ali do panda e tudo mais, eu acho muito bonito, eu acho viva as cores, porém, é um filme que passa batido, sabe? Não é algo que me interessa mais. Apesar de eu gostar muito de animações. Como eu disse, ele já é um tema que tá ficando batido, caído, desgastado, porque faz muito tempo que tá sendo tocado nesse assunto. E a gente já percebeu, a gente já entendeu que tem problema na família, que tem problema com os pais. Mas, pasmem, a gente tem problema com tudo. Então, ficou realmente chato, ficou batido esse tema. E eu tenho pra mim que não vai ser mais esse tema que vai continuar movendo a indústria cinematográfica, e eles vão ter que inovar em algum momento. Mas claro, esse é o meu ponto de vista. Talvez, se eu não me engano, não tá vendendo tão bem, só que também tem aquela questão. Os estúdios Disney estão querendo, eu vejo pelo menos, competir com outros sistemas de streams que, tipo, lançam muita coisa rápido pra adicionar catálogo. Então eles não estão mais focando naquela questão de fazer um marketing, elaborar, fazer uma divulgação, mandar para o cinema. Então tem tudo isso que eu coloco ali dentro da caixinha de decadência deles. Bom, o que nos resta é só aguardar qual vai ser a nova moda da minha querida, nossa querida e amada sétima arte, mais conhecida como cinema. Inclusive com a compra e a negociação de algumas empresas aí, eu creio que a gente vai ter uma escassez bem grande no futuro na questão de cinema e filmes em cartaz e toda essa questão de bilheteria. É isso, gente. Bebam água, muita água, inclusive. Me sigam nas redes e jamais nas ruas, tá? Só nas redes sociais. E beijos!